Boa tarde, de volta para vocês, tudo bem? Nossa aula de hoje, nossa terceira aula, voltando com a correção de atividade proposta na aula passada. Como vocês estão? Assistiram a outra videoaula? Recebi alguns retornos de alguns de vocês, que bom, estamos à disposição mesmo para tirar toda a dúvida possível, tá certo? E para começar a nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa corrida, certo? Nossa corrida mais curta, porém movida de bons sentimentos. Espero que você esteja em sintonia com Deus, pedindo a Ele proteção, paz para sua família e que a gente encontre logo uma maneira de nos encontrarmos, tá certo? Feito isso, nós vamos dar sequência, à nossa aula. A agenda proposta na aula passada foi a atividade do módulo 1, páginas 76 a 78. Lembrando para vocês que esse conteúdo foi proposto para um conteúdo de gramática, que foi substantivo, tá certo? Lá no módulo 1, a legenda é vermelha, e o estudo da língua, tá certo? O que foi pedido? Para que vocês pudessem fazer a leitura do texto proposto, em seguida resolver as questões, tá bom? Então, é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer a correção de atividade do módulo 1. Antes disso, pegue sua agenda, coloque aí na aula de hoje a nossa correção de atividade, tá bom? O módulo em mãos e vamos começar. Acompanhe comigo, com o seu módulo, a correção da atividade do módulo 1, páginas 76 a 78. Então, vamos lá. Antes disso, eu gostaria de relembrar para vocês que as palavras da nossa língua, elas são organizadas em classes, tá certo? Para que suas funções sejam estudadas com mais facilidade. Entendido isso, a gente vai entender que na língua portuguesa há 10 classes gramaticais, tá certo? Vamos estudar a classe, estamos estudando a classe que possui o maior número de palavras, que para vocês foi apresentado na aula passada, o substantivo. A primeira questão da página 76, ela diz assim: leia a anedota a seguir e responda as questões. Aí tem a anedota. Ela é curta, Hoje vale a pena a gente fazer essa leitura. Ao chegar da escola, o garoto, com ar de esperteza, pergunta ao pai: é verdade que a inteligência dos pais sempre é maior que a dos filhos? Sim, é verdade. E até os cachorros sabem disso, responde o pai. Então me diga, quem inventou o avião? Foi Santos Dumont. Nesse caso, por que não foi o pai dele? Origem popular, fonte do texto. O item A, ele pergunta pra gente: quais são os personagens dessa anedota? Aí você vai lá, tá bem claro, a informação explícita, ela não está subentendida no texto, tá bem claro. Os personagens dessa anedota, o garoto e o pai. O item B: qual é o nome do lugar de onde o garoto chega? Também está lá, ao chegar da escola, logo na primeira linha. Então, resposta correta, escola. O item C pergunta: que palavra dá nome à invenção de Santos Dumont? Em outras palavras, o que foi que Santos Dumont descobriu? Está lá também, avião. O item D pergunta: quais animais foram citados nessa história? Aí a gente tem um animal, que foi qual? Muito bem, cachorro. Então, primeira questão, espero que não tenha tido nenhuma dúvida, ela é simples, ela está relacionando a gramática, leitura e interpretação, vinculando com a gramática. A segunda questão diz assim: as palavras que respondem às questões da atividade anterior foram usadas para indicar as características de determinados elementos da anedota, nomear, ou seja, dar nome a alguns elementos da anedota. Aí você vai pensar, aí onde você chama sua atenção, que as palavras, garoto, pai, escola, avião, cachorro, os empregados na anedota, elas já estão chamadas de substantivo, tá certo? Então, vamos ter indicar ou nomear, levando em consideração que o substantivo, é a palavra que dá nome aos seres, podendo eles ser reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados. A gente vai ter como resposta o segundo quadrinho, nomear, ou seja, dar nome a alguns elementos da anedota, certo? Então, essa primeira página foi a gente pensando o conteúdo, pensando o assunto, tá bom? E a gente vai agora para a página 77. Na página 77, a gente vai trabalhar a questão do substantivo simples e substantivo composto, tá bom? Aí ele pede na primeira questão:
Leia a tirinha a seguir, em que o personagem Armandinho conversa com o personagem Fê. Depois responda as questões. Aí a gente tem aí o quadrinho, né, que você deve ter lido. Aí lá no item A, ele pergunta assim para você. No primeiro quadrinho, como Armandinho se sentia pela tarefa que ele e seu pai haviam realizado? Então a gente vai perceber que eles estavam bem felizes, emotivos, né? Então, feliz, satisfeito, contente. Uma dessas palavras responde a questão do item A, da página 77. B. Como Fê reagiu no segundo quadrinho ao ouvir a novidade de Armandinho? Ele ficou como? Também, né? Ela ficou bem feliz, bem satisfeita, bem contente, certo? C. No último quadrinho, Armandinho explicou como aconteceu a renovação do guarda-roupa. Qual foi a reação de Fê ao ouvir essa explicação? Por que ela reagiu assim? Né? Então, pessoal, não tem uma resposta fechada. Como se trata de leitura e interpretação de texto, a resposta tem que fazer sentido. Tem que ter um vínculo, uma ligação com o que foi dito lá no quadrinho. A gente vai fazer uma leitura também da imagem, né? Você deve estar acompanhando aí com o seu módulo. Ela ficou séria, né? A personagem ela ficou bem séria. Que essa seriedade nos dá a atitude evolutiva? Provavelmente ela ficou decepcionada, né? Chateada, por ter imaginado que a renovação dizia respeito às roupas e não ao guarda-roupa, propriamente dito. Tá? Item D. A palavra guarda-roupa é formada por quais palavras? E aí? Fácil essa, né? A palavra guarda-roupa é formada por duas palavras. Guarda mais roupa, tá certo? Alguns substantivos, né, como nós vimos na aula passada, são formados por uma única palavra. Pai, mãe, carro, repolho, né? E por isso eles são chamados de substantivo simples, certo? Há também substantivos formados por mais de uma palavra, que podem ou não vir acompanhadas por hífen, tá certo? E essas palavras, elas vão receber o nome de substantivo composto. Aí, a página 78, nós temos uma questão que diz assim: leia a seguir uma informação sobre o pai de Santos Dumont. Aí tem um trechozinho. Seu pai, Henrique Dumont, filho de imigrantes franceses, era um engenheiro ousado, que rasgou estradas e túneis pelos sertões, antes de se tornar o rei do café em São Paulo. Marcelo Duarte, Como Foi a Vida de Santos Dumont, O Livro das Invenções, São Paulo, Companhia das Letras, 2017, página 29 e 30. Aqui eu abro um parênteses para a aula, você já sabe que todas as vezes que a gente lê um texto, é importante que a gente leia também a fonte, de onde aquele texto foi extraído, quem é o autor do texto, tá certo? Aí o item A. A palavra em destaque foi criada com base em qual outra palavra? Olha aí, engenheiro. Aí ele te dá três opções, o primeiro quadrinho, engate, o segundo é engenho e o terceiro é engessar. Qual é a resposta correta? Isso mesmo, engenho. Né? Que outros substantivos se originam desta palavra? Aí a gente pode ter engenharia, engenhoca e alguma outra que você tiver contribuído aí para nossa aula, tá certo? E aí a gente vai se despedindo da nossa aula de hoje, né, que a proposta era realmente só de correção. Espero que vocês tenham gostado, não tenham tido nenhuma dúvida, tá certo? Na próxima aula a gente retorna com novas classificações de mais dois substantivos, tá certo? Um abraço carinhoso e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Cheiros.